Rapaz, eu tava aqui tomando meu cafezinho enquanto escutava o bom velho Rap Geek do grande Player Taos e do nada meu celular foi bombardeado com várias perguntas dizendo: Trojan, o que são essas tais reality marble que você tanto fala? Aí eu percebi que já expliquei o que é a Counterforce, já falei dos jogos mais poderosos, já citei os servos mais fracos de todos os tempos e mais uma pancadaria de coisas, mas nunca cheguei a explicar o que é uma reality marble. Então, nesse vídeo, eu vou te explicar de forma eficaz o que é, como funcionam e como atuam no Nasuverse as tão poderosas mármores de realidade. Fala galera, eu sou o Trojan, apresentador desse querido canal, e sejam muito bem-vindos à Taverna do Sensei. E se você gosta de animes, mangás e qualquer conteúdo geek, sinta-se abraçado por essa família e venha fazer parte dessa taverna. Eu conto com o seu like, sua inscrição e o sininho ativados, porque dessa forma você me ajuda a trazer mais desse tipo de conteúdo, além de que vai ter uma comunidade que também gosta dos mesmos assuntos que você, assim vocês também vão poder debater. Sem mais demoras, só bora! Muitos de vocês me perguntaram diversas coisas, tipo a mecânica por detrás dessa poderosa magia. Alguns até me perguntaram o que será que acontece se duas realidades marmorizadas forem ativadas ao mesmo tempo. Usando meu conhecimento onipotente, irei esclarecer essas dúvidas. Reality Marble é algo bem absurdo, onde até mesmo servos incrivelmente poderosos as utilizam como seus fantasmas nobres, como é o caso de Arte. De forma geral, elas se manifestam como mundos que englobam e envolvem uma determinada área, o que também a torna conhecida como campo limitado inato. E na maioria dos casos, uma reality marble é a materialização e uma projeção do mundo interior de alguém dentro da realidade, seguindo a teoria da antiga taumaturgia. A princípio de tudo, essa capacidade de projetar um mundo era uma habilidade possuída pelos Daimons, que são seres transcendentes. Porém, com o passar do tempo, essa capacidade única passou a ser acessível para muitas pessoas, como os Apóstolos Mortos e os maiores magos da época, que disponibilizaram essa habilidade para uso há muito tempo. E, portanto, essa Reality Marble representa um auge de todos os campos delimitados, onde a linha limite se torna o próprio espaço. E cara, isso é muito absurdo. Bem, os mundos criados por essa habilidade são completamente isolados do mundo exterior. Ou seja, quando a Reality Marble é implantada no combate, o mundo real fica de fora e é completamente isolado dessa realidade. Dessa forma, aqueles que estiverem do lado de dentro da Reality Marble não vão mais conseguir interagir com a realidade, assim como aqueles que estão do lado de fora não poderão interagir com os que estão na parte de dentro. Ficou bem complexo de entender, né? Se tá difícil pra vocês e estão tendo a explicação, imagina pra mim que tive que entender essa bagaça toda pra depois explicar pra vocês. Então, novamente, conto com seu like e inscrição pra fortalecer esse canal e a gente chegar nos 10k, porque já tá na hora, pelo amor de Deus, me ajudem. Tentando resumir da forma mais explicativa possível, é como se a dimensão criada pela Reality Marble e o mundo real se tornassem duas dimensões separadas, mas que existem no mesmo espaço. Agora deu para entender, né? Ao serem ativadas, as Reality Marble irão envolver quaisquer pessoas que estiverem dentro do seu alcance, e com isso, aqueles que forem pegos desaparecem da vista. Isso é muito retratado em Fate Zero, quando Iskandar suga o povo invocado pelos Gillies de Raiz para dentro da sua Reality Marble. Mas como nem tudo são flores, mesmo que não possam ser vistos a olho nu, os magos são capazes de sentir a presença dos campos delimitados. E se vocês acham que não dá para interromper essa técnica, sinto muito, mas dá sim. Embora os campos delimitados não possam ser afetados diretamente de fora, uma grande explosão de mana do nível da Excalibur da Saber é mais que o suficiente para cancelar imediatamente a Reality Marble. Se bem que é muito difícil para um mago moderno utilizar um ataque da mesma escala da Excalibur. Além disso, as Reality Marble têm alguns problemas. Quando são materializadas no mundo, elas sofrem restrições,
já que como o planeta possui a sua textura própria, o próprio mundo tenta constantemente esmagar os campos delimitados que não são naturais e que são implantados dentro da sua realidade. Assim, o planeta, que tem uma magia muito mais forte e mais densa, reage de forma ofensiva às Reality Marble, de forma que se torna como um antivírus tentando corrigir os erros do sistema. O admin tá muito intelectual hoje. O fato de que o planeta tenta corrigir as Reality Marble faz com que o usuário da técnica tenha que gastar muito mais mana do que deveria. Dessa forma, ele vai perdendo mais energia mágica no processo. Outra limitação dessa habilidade é que, como não são criados por seres espirituais, os campos delimitados exigem uma grande quantidade de energia mágica para construí-los e mantê-los estáveis, e por isso os usuários não podem segurá-los por muito tempo. Para a gente entender o quão difícil é utilizar e manter essa técnica ativada, um bom exemplo é o Archer. Ele tem uma quantidade de mana assombrosa e mesmo assim ainda tem uma cota limite para manter o Unlimited Blade Works ativo. Mas mesmo com essas limitações, dada a natureza poderosa dessa habilidade, se bem utilizada, mesmo que com pouco tempo, pode ser mais que o suficiente para determinar o rumo de uma batalha. Dentro das novels, é citado que utilizar as Reality Marble exigem tanto dos seus usuários que mesmo os apóstolos mortos, que possuem quantidades de mana gigantescas, não conseguem manter elas ativadas por mais de uma noite. Se bem que só manter isso por uma noite já é algo extremamente absurdo, dado ao fato de que a Archer não conseguia manter ela por mais de uma hora. Como esses campos delimitados são a essência do coração e da alma de cada pessoa, cada um desses campos terá seu próprio conjunto de regras, formas e padrões. Isso pode até mesmo ser considerado uma invasão da realidade pelo diagrama inscrito na alma. E como ele é apenas um aspecto colocado na forma da alma, o usuário não pode adicionar sua própria vontade à forma da barreira. Ou seja, o Reality Marble vai se adequar à forma da alma e do coração do oponente, daquilo que ele mais valorizou e priorizou em sua vida, e ele não vai poder mudar essa forma, já que o coração e a alma não podem mentir. Um exemplo claro disso era o Shirou usando o BW contra o Gilgamesh. Aquele BW que ele usou não era o próprio Reality Marble dele, mas sim o do Archer, devido à conexão que ele tinha com a Rin. Isso fica perceptível se olharmos para o céu do Reality Marble. Enquanto o céu da barreira do Shirou é claro, pois ele ainda tem ideais e sonhos, o de Archer é cinza e sem cor, já que ele não possui mais gosto pela vida e se perdeu no seu caminho. Até mesmo essas mínimas alterações na alma do usuário podem ser adquiridas pela Reality Marble. Apesar da dificuldade de manter a barreira ativa, é possível para os proprietários utilizarem certas habilidades derivadas delas, sem necessariamente invocar suas barreiras, e assim, os usuários não serão levados ao limite pelo desgaste constante da sua mana. Mais uma vez de exemplo, no caso do BW, é possível para os seus usuários utilizarem as habilidades que são a sua base de criação, sem precisarem implantar a técnica diretamente. Archer demonstrou poder transportar espadas de dentro da sua barreira para usá-las em combate, e já no caso do Iskandar, ele é capaz de invocar um único soldado no mundo real, para assim auxiliá-lo em combate. A qualquer momento, essas barreiras podem ser implantadas dentro do corpo do seu usuário, onde nesse caso, o usuário não terá problemas com o planeta tentando corrigir seus poderes, já que é o próprio corpo dele. Um caso interessante de personagem que faz quase isso, algo muito parecido e bem próximo, é o Emiya Alter, que comprime o EBW e o transforma numa bala. Ao disparar no oponente, ele implanta o BW dentro do alvo, e após atingi-lo, sua barreira se comprime dentro do corpo do oponente, o destruindo de dentro para fora. Uma das perguntas mais feitas por vocês é o que acontece se duas Reality Marble forem usadas ao mesmo tempo. Bom, quando esse tipo de coisa acontece, vai depender muito da situação ocorrida. Essa daqui vai para quem leu Jujutsu Kaisen. Em Jujutsu Kaisen, quando duas expansões de domínio se chocam, a mais forte prevalece, e em um confronto de duas Reality Marble, acontece quase a mesma coisa.
onde apenas aquela com a maior energia mágica e taumaturgia mais elaborada vai prevalecer. Caso ambas as barreiras tenham seus usuários com o mesmo nível de poder mágico, quando forem usadas ao mesmo tempo com sucesso, então os dois mundos utilizados entrarão em um estado de mundo dividido em conflito. Por exemplo, por serem da mesma natureza e fundação, quando o BW do Shirou é ativado junto com o de Archer, eles acabarão dividindo o mesmo espaço um contra o outro. Quando algo assim ocorre, um certo problema acaba ocorrendo no processo, pois é dito que as Reality Marble não podem se mover do local em que foram invocadas. Nesse caso, cada usuário terá que atacar do seu próprio território, ou então um deles terá que atrair seu adversário para dentro do seu campo, onde terá total vantagem, pois mesmo que o usuário se mova, a barreira permanecerá imóvel, ela não vai se locomover por literalmente nada. Numa situação dessas, o usuário tem 3 opções: ou ele atrai seu oponente para dentro do seu terreno, ou ele invade o terreno do seu oponente, onde terá total desvantagem de campo. Mas caso não queira se arriscar, ele pode esperar que ambos os mundos acabem, para assim continuar o combate em um terreno neutro, o que eu acho bem desvantajoso, já que o cara vai gastar uma quantidade de energia gigantesca. Para quem acha que essa magia é pouca coisa, devo dizer que esse tipo de Magicraft é tão poderoso que ele é um feitiço considerado muito próximo das magias verdadeiras, que são um pináculo de poder para os magos modernos, e por causa disso, as pesquisas sobre as Reality Marble foram banidas pela Associação dos Magos. Basicamente, ela se tornou uma das magias proibidas, e esse tipo de Magicraft são técnicas que enganam o próprio planeta, de modo que ela não é algo que todo mago possa alcançar apenas com pesquisa, onde é considerada até mesmo uma ideia muito acima do que todos os magos modernos podem alcançar. Embora alguns servos de classes diferentes possuam esse tipo de habilidade, é mais comum ver esse estilo de luta na classe Caster, devido à sua natureza de grande proficiência em magia. Bem, no universo de Fate, existem 2 tipos de barreira: as Reality Marble e os Marble Phantasm. Sério, meu inglês está sendo levado ao limite já, cara. Eu preciso estudar inglês. Misericórdia. Ambas barreiras não têm muitas diferenças em relação à sua invocação. No entanto, elas têm muita diferença em relação a como elas interagem e afetam o mundo. Enquanto as Reality Marble transformam o seu próprio território sem que seu usuário possa mudar a sua composição ou seu terreno, o Marble Phantasm permite aos seus usuários manipularem a natureza. Claro, ambos têm seus pontos positivos e negativos. Diferente da Reality Marble, a Marble Phantasm é uma habilidade possuída pelos espíritos da natureza, que são as representações do planeta. Ao conectar suas vontades ao mundo, eles podem transformar livremente o ambiente. Nesse quesito, é muito melhor que o Reality Marble. Em Tsukihime, Arcueide utilizou esse poder em Roa e transformou as camadas da atmosfera em puro vácuo, que cortou Roa como uma faca cortando um rabanete. Isso de acordo com a própria novel. E isso foi tão absurdo que só restou os tornozelos do cara. Basicamente, é assim que funciona os Reality Marble, cada uma possuindo seu modelo, aparência e funcionamento, sendo algo que é extremamente poderoso. Se for usada de forma correta, podem decidir o rumo de uma luta. As Reality Marble são magias muito roubadas, que após serem ativadas, remodelam o mundo, dando vantagem territorial ao seu usuário, e numa guerra do Santo Graal, pode ser uma habilidade muito poderosa, já que muitas vezes no universo de Fate, ter vantagens territoriais podem ser decisivos. Bom, agora que eu expliquei o que são e como funcionam, eu gostaria de apresentar algumas Reality Marble que foram apresentadas para nós. Não falarei de todas, porque senão o vídeo ficaria gigantesco. Vamos começar com Iskandar. Ele, que é um poderoso servo da classe Rider, possui como seu Reality Marble um estrondoso rogo anti-exército, chamado de Aionioi Retairoi. Como Reality Marble, ela representa todos os ideais da alma e do coração de Iskandar, se manifestando na coisa que Iskandar mais valoriza, a liberdade. Essa barreira
cria um gigantesco deserto onde estão armazenados todos os seus soldados, cavalarias e infantarias. Lá dentro, ele e seu exército atacam seu oponente de forma impiedosa, até não restar mais nada. Agora partindo para Emiya, servo da classe Archer. Como seu Reality Marble, ele possui o Unlimited Blade Works. Essa barreira se manifesta dos ideais condensados de Emiya, onde no ideal de ser um criador de espadas até o fim dos tempos, Emiya coletou armas por anos até formar a sua marca cristalizada como servo. Esse rogo cria um gigantesco terreno baldio com diversas espadas cravadas no chão, com engrenagens girando constantemente, com o céu acinzentado e sem cor, representando o coração de Emiya, que naquele momento estava morto. Essa barreira permite a ele aumentar sua criação de espadas, onde ao simples comando cinético da sua mente, todas as suas armas atacarão seu oponente de forma instantânea, e ele ainda pode explodir essas armas para criar poderosas bombas. Uma curiosidade é que durante seu embate contra Shirou, na rota de UBW, ao chocar em lâminas, o céu acinzentado do UBW de Archer se tornou azul, porque Shirou estava confrontando diretamente. Era uma batalha de egos de duas pessoas iguais, mas com ideais diferentes. Cada arma dentro desse terreno é um fantasma nobre que Archer viu e armazenou para lidar com determinados eventos. E agora, para finalizar, vamos com Achilles, servo da classe Rider, com o seu Diatre com Aster Lonque. Diastre com Aster Lonque é um Reality Marble um tanto diferenciado. Geralmente, o servo invoca a barreira a partir do nada, mas Achilles a carrega consigo o tempo todo. Podemos dizer que essa é a única Reality Marble que se move. Diatre com Aster Lonque é um rogo do tipo anti-unidade e do tipo barreira. Ela geralmente age como uma lança que Achilles usa principalmente para lutar. Ela pode ser teleguiada, obedecendo aos comandos mentais de Achilles, e essa lança cria uma barreira com a vontade inquebrável que Achilles tem de lutar contra oponentes fortes. Dessa forma, para ele utilizar essa barreira, existem restrições, e elas são: ele não pode usá-la contra oponentes mais fracos que ele, não pode usar naqueles que ele considera inferiores, e nem pode usar contra mulheres, já que Achilles desenvolveu um trauma muito grande em lutar com mulheres. Ao invocá-la, Achilles cria uma ruptura no espaço e cria uma dimensão paralela, onde o sentido de tempo não passa. A luta pode se estender por anos, meses e até milênios, mas vai ser como se não tivesse passado um único segundo no mundo real. Todos os poderes externos, como bênçãos de espíritos divinos, o próprio conceito de divindade, fantasmas nobres, armas e até mesmo magias, são completamente anulados. A única opção do oponente é sair num embate franco e corpo a corpo com Achilles, o que é muito difícil, visto que Achilles é um mestre em artes marciais. Essa anulação de poderes é tão balanceada que até mesmo a imortalidade e invulnerabilidade de Achilles é anulada, para que a luta seja completamente justa, sem pender para nenhum dos lados. E eu acho que essa é a Reality Marble mais forte da obra de Fate, porque a bicha é absurda demais. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Conto com seu like, sua inscrição e o sininho ativados, porque isso ajuda demais esse querido canal, para que assim possamos atingir a marca de 10k até o final desse mês. Tamo junto sempre, um forte abraço e fui!